Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Estamos entrando ao vivo, conforme o prometido no programa Evangelizando para Cristo. Me perdoam porque passei um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza que Deus vai iluminar e vai ser uma bênção a palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos. Os irmãos foram avisados no Face, no Instagram, no WhatsApp, em todas as redes sociais que eu tenho. Eu avisei aos irmãos que eu estaria transmitindo ao vivo a partir das 8 horas. Eu sempre tenho problema de enquadrar essa câmera aqui. Creio que agora ficou bom, irmãos. Vamos botar a Bíblia aqui na feição. Irmãos, convidem quem está na sala, quem está no quarto, para vir escutar essa programação, porque na verdade eu vou trazer para vocês hoje um testemunho confirmando que Jesus é vivo. Aliás, este é o fundamento do Evangelho e Jesus está vivo, irmãos. E se o cristão não acreditar nisso, ele tem sérios problemas com a fé dele. Mas para experimentar os milagres de Deus, os irmãos têm que, em primeiro lugar, acreditar que Deus é vivo. Eu vou trazer um testemunho próprio hoje de uma situação em que eu pus Deus à prova. E Deus maravilhosamente me provou que Ele é vivo, apesar de que a nossa fé no invisível não vamos dizer, ela não é avalizada pelos homens que creem no que é visível, que a maioria dos cientistas, médicos, filósofos, são pessoas que creem naquilo que elas veem. E a fé verdadeira é a fé naquilo que tu não vê. Tudo bem, Marcelo? Paz do Senhor, irmão. Como é que tá o trabalho aí, né? A irmã Grazi, esposa do Marcelo, pastora, levantada por uma mulher de Deus, uma bênção de Deus, e também um homem de Deus. Convide os amigos, passem adiante, porque a nossa função é evangelizar. E olha que está no segundo livro de Pedro, capítulo 1. Vamos adivinhar. Que legal. Agora é...
Ajudar o teclado deu problema, mas não tem problema, vamos ver tirando conta do mouse aqui mesmo. Irmãos, por que nós temos que ir por versículo? Porque quando nós estamos inspirados por Deus, é o livro, acho que 1 de Pedro, no finalzinho da tua Bíblia, capítulo 2, eu não ia começar por aqui, mas o Espírito Santo está me dirigindo. Olha só. O que Deus nos fala, irmão, da palavra do Senhor. Porque por mim nada eu posso fazer, mas é Deus que me ungiu como evangelista para ensinar sobre a palavra, sobre o Espírito, não a letra, porque a letra mata e o Espírito ressuscita. Qual é o Espírito? O Espírito do Senhor Jesus, que ele disse quando ele estava no meio de nós: é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito Consolador, que vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, olha o que Deus disse, olha como nós não escolhemos, mas é Deus que nos escolhe. Mas tudo que Deus faz tem um propósito, irmãos. Tudo o que Deus permite nessa vida tem um propósito. Olha só. Mas vós sois presente ao verbo, preste atenção. Quando estiver lendo a Bíblia, preste atenção nos verbos. Mas vós sois, não eram e não vão ser, são. O que vocês são? Geração eleita. Quando uma pessoa é eleita, qual é a vantagem que ela tem sobre os outros? Salário, autoridade, mas ela tem muito mais responsabilidade. Assim é o povo de Deus. Nós temos a responsabilidade de orarmos pelas autoridades. Orarmos uns pelos outros, amarmos nós. Sermos, na verdade, o bom samaritano. Na parábola que Jesus contou a respeito do bom samaritano. Não vou para lá para vocês, para nós se concentrar aqui, ó. Mas vós sois o que? Geração eleita. Eleito, primeiro, o povo te elegeu, Deus te elegeu, irmão. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto. Te pergunto, irmão e irmã, qual é o fruto que tu está dando para Jesus? Irmão e irmã, eu estou me referindo a todas as pessoas, independente de placa, de igreja, independente de religião. Eu tenho a minha placa de igreja que eu frequento, mas cada vez que eu vou na casa do Senhor, um obreiro, uma pastora, um pastor é usado para falar comigo. Irmãos, a tua santidade não garante unidade. Ah, mas eu estou vendo o irmão Paulo, paralítico, dificuldade de não falar, pobre, sendo que ele já foi um cara rico, saudável. Tive tudo que o dinheiro pode comprar, irmão, mas o dinheiro não pode comprar salvação e os dons do Espírito Santo, que é bondade, que é amor, que é fé, que é longanimidade, que é paz, que é domínio próprio. Irmãos, eu nunca tive uma vida tão boa, tão maravilhosa quanto que eu tenho hoje.
Mas hoje as pessoas precisam te carregar. As pessoas carregam o corpo, mas a minha alma está salva. Eu tenho certeza que se Jesus voltasse hoje, ele me levaria. Porque qual é a semente que eu tenho plantado? Semente do bem, irmão. Irmão, qual é a semente que tu tem plantado naquela pessoa que mais precisa de ti? A ovelha negra da tua família é esta que precisa mais de nós. São os corruptos, os ladrões, os avarentos, idólatras. Não adianta tu ir na igreja procurar santo, tu não vai encontrar. Lá na igreja tu vai encontrar ex-drogado, ex-assaltante, ex-corrupto, ex-idólatra, ex-fornicador, ex-escarnecedor, tudo ex, a começar pelo pastor. Por quê? Porque Deus nos escolhe. Olha só. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, está entre vírgula na tua Bíblia. Sacerdote, quem é sacerdote? É aquele que tem ligação direta com Deus para fazer uma oração por ti. Tá com uma dor, tá com problema na família, vai numa igreja cristã e o obreiro, ou a pastora, ou o pastor vão fazer uma oração por ti, porque eles são sacerdotes. Eles têm o poder, quando eles estão no altar, de clamar fogo do céu, ou fora do altar, quando estão dentro da casa do Senhor. Quando tu pisou na casa do Senhor, irmão, tu tá sujeito ao sacerdócio real. O obreiro, o pastor, o ministro, o apóstolo, o evangelista, não importa quem estiver lá pregando a palavra, Deus vai usar para falar as coisas que tu precisa escutar, nem sempre aquilo que tu quer escutar. Irmão e irmã, por que eu estou transmitindo às 8 horas? Porque às 8 horas, irmão, começa o Jornal das Notícias Ruins. Olha só, e tudo é escolha. Ou tu escolhe o Jornal Nacional para ele te dar notícia ruim, porque eles só estão notícia ruim. Ou tu escolhe escutar uma palavra que vai vir do céu, que Deus vai me iluminar para mudar a tua vida. Irmão, a tua vida e da tua família e de todas as pessoas que fazem parte do teu ministério. Por quê? Porque cada um de nós tem um ministério, irmão. Cada um de nós foi levantado por Deus com um propósito. E a minha família não é diferente da tua, irmão. Ô irmã. Só muda o endereço. As coisas que acontecem na minha casa acontecem na tua também. Normalmente é um só que se converte, ele aos poucos com o seu testemunho, não é com a sua pregação. Vai levando um por um para a casa de Deus. É o que tem acontecido comigo. Através de Deus ser glorificado na minha vida, eu venho ganhando meus familiares para Jesus. Bem aos poucos, faz só 10 anos que eu sou convertido. Mas eu posso falar para irmãos
que estão há 30 anos buscando pelo esposo, buscando por uma tia, por um tio, que não aceitou Jesus. Mas eu vou te falar, todas as coisas são feitas no tempo de Deus. A palavra de Deus fala que tudo tem um tempo e um modo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Tudo tem um propósito, irmão. Deus nunca se atrasa. Ele é fiel. Tu não escreveu no teu carro, não viu no carro dos cristãos, Deus é fiel? Será que esse cristão que está colocando a placa no carro é fiel como Deus? Temos que entender o significado de cada palavra para colocar em prática. O que é fiel? Fiel é aquele que se obriga ao que promete. A Bíblia é um livro de promessas, irmãos. Então, se Deus prometeu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Não foi para isso que nós fizemos o jejum no domingo? Irmãos, eu só vou orar fazendo uma coisa agora, agradecendo a Deus, porque esse coronavírus e toda a maldição que o demônio trouxe com ele já está no inferno, está no lugar que ele foi mandado ir. Nós, irmãos, temos que aprender a andar como Romanos 4,17, que o Paulo escreveu, que Deus, ele enxerga as coisas como já se fossem. É assim que nós temos que enxergar. Nós não temos que enxergar a cura para me agradecer a Deus. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele diz assim: tudo que pedires orando, se tu crê, tu vai receber. Irmão, tem que crer primeiro para depois receber. E eu vou dar um testemunho ao longo dessa pregação. Depois que eu concluí a revelação desse versículo, que não estava na minha previsão, mas certamente Deus queria dar essa palavra para te atingir, irmão. Para te atingir, irmão. Não importa o tempo que tu tem de igreja, a tua função, mas eu sou homem de Deus nessa noite para te entregar a revelação da palavra e não escarneça de Deus. Deus usa até uma mula para falar. Ele não usou no passado, ele usa hoje quem ele quiser. E Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, escolhe os fracos para confundir os fortes, escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que é. Ah, mas esse irmão tá falando que é bêbado e tem problema. Irmão, realmente o meu corpo pode ter problema, mas a mente e a palavra não muda. Jesus falou: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Está em Hebreus 13, versículo 8. Olha o que está no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, a nação santa, o povo adquirido. Irmão e irmã, todos nós fomos adquiridos pelo preço do sangue de Jesus, o único Filho unigênito de Deus, que foi entregue para morrer em nosso lugar e através disso ele nos trazer a reconciliação
com Deus, a restauração. Porque o homem no seu pecado está longe de Deus. Ver se eu enquadro melhor. Sempre tive dificuldade dessa cama. Acho que eu vou comentar o Marcelo pode fazer as lives aqui pra mim, porque não tem muita habilidade, irmão Marcelo. É uma benção, irmão, filmava todos os cultos da nossa igreja, lá no centro de Sapucaia. Para quem não sabe, é a Igreja da Graça. Mas eu não estou falando para ti de igreja, de religião, de política. Estou falando de oração, oração da fé, que pode ser feita até pelos incrédulos, por aquele que hoje ele vai entender, vai conhecer a verdade e vai se libertar daquilo que está amarrando ele. Normalmente é o inimigo que te amarra. O inimigo não quer que tu escute a palavra de Deus, não quer que eu pregue, porque no livro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 10, versículo 12, se eu não me engano, eu não vou para lá, mas o Paulo, importante que eu leia o capítulo 10 ou o capítulo 12, não interessa, de Romanos. Fala, como te invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Porque a fé vem pelo ouvir, o conhecimento vem pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. É assim que Deus age. Deus não escolhe as coisas boas, as coisas puras, ele escolhe as impuras, os fracos. Tanto é, quando Paulo foi reclamar para Deus, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a palavra nos fala, o Paulo foi reclamar para Deus porque tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala para nós qual é o espinho da carne que o Paulo tinha. E quem sou eu para tentar adivinhar? Se a revelação não veio, não te mete a adivinhar. Qual é o espinho na carne, irmão? É aquilo que te impede de chegar a Jesus. Pode ser um familiar, pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser... Eu não sei qual é o espinho. Eu sei que o espinho da carne do Paulo, praticamente, não era uma doença. Por quê? Porque o Paulo impunha a mão sobre os enfermos e curava. Eu também faço isso. Ontem mesmo a minha irmã chegou aqui dizendo que estava doendo, não sei o que. Eu disse, vou fazer uma oração por ti. Peguei o óleo da unção e fiz a oração com a fé e ela foi curada, irmão. Completamente curada. A oração da fé. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, meu Pai que está no céu fará. Eu creio verdadeiramente nisso. Creio também em Marcos 16, versículo 15, que a palavra nos fala, eis que eu vos dou poder, Lucas 10, 19, para pisar serpente e escorpião, e toda a obra do demônio não poderá fazer mal nenhum. Em Marcos 16, 15, Jesus dá a ordem para os discípulos e de pegar a toda a criatura e em meu nome expulsarão demônios e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão.
Irmão e irmã, tá fazendo isso? Tá impondo as mãos sobre os enfermos? Eu vou botar o teu nome lá pro pastor orar por ti, eu vou chamar o obreiro da igreja. Irmão, obreiro somos todos nós. Todos somos filhos de Deus por herança de Jesus. Olha aqui. Sacerdócio real, nação santa. Quem é santo? Santo é aquele que se separa para Deus. Quando está no teu quarto orando, quando está no momento de consagração, irmão, tu é santo. Geração, nação santa. O povo adquirido. Qual é o preço que Jesus pagou para te ter no seu exército? Pagou o sangue, a vida, porque no sangue é a vida. Jesus derramou todo o sangue dele para que nós fôssemos salvos, irmãos. Não aceite pagar a conta 2 vezes. Jesus já pagou por ti. Miséria, doença, enfermidade, de qualquer natureza, toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. E tu condenar toda a língua que se levantar em juízo. Marcos 16, 15 ao 18 fala em de pregar a toda criatura. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os meus sinais seguirão aqueles que creem. Irmão, sinais. Olha como Jesus é vivo. Jesus faz sinal. Não faz sinal como abrir o mar vermelho, como derrubar os muros de Jericó, como abrir o Rio Jordão. Na época no passado, Jesus precisava fazer sinal para as pessoas crerem nele. Hoje, até quando ele se cala, ele está falando contigo. Olha só. Porque, irmão, uma certa época da minha vida, eu estava muito bem na foto, graças a Deus. Jesus já tinha me recuperado financeiramente, porque eu era rico, daí eu fiquei pobre. Aí eu voltei a ser rico de novo. E nesse intercalado de ser rico de novo, eu já estava convertido. Aí eu tinha que pegar um centro de recuperação do drogado que ficava a 38 quilômetros de estrada de chão. Nessa época, eu já não estava tão bem na foto, eu estava com um golzinho 2000 e alguma coisa, 2011, 2012. Mas conseguia fazer a obra por ele, porque em 2017 Deus disse, agora tu vai trabalhar para mim. Aí eu larguei um salário que eu ganhava de 25 mil reais para no outro dia passar a não ganhar nada. Nada. Ganhei a salvação. Maior prêmio que nós podemos ganhar, a salvação. A salvação, a paz, o amor, o dom do Espírito. Está em Gálatas 5, versículo 22, irmão. Por que o Paulo fica recitando versículo para te aparecer? Não. É porque o público que me escuta tem católico, tem evangélico, tem cristão, tem não cristão, tem macumbeiro, tem espírita, tem tem todas as religiões, todas, os que creem e os que não creem. Por quê? Porque eu sou um servo do Senhor ungido para pregar para todos. E Deus sabe por que essa pregação vai chegar até ti hoje.
Para nós cristãos, que se digamos imitadores de Cristo, cumpridores da palavra de Deus, que levam a Bíblia como guia, orientador, GPS da tua vida, caminho que te leva a Deus, ponte que liga a Deus. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então eu entendo, e todo bom leigo entende, que não há outro caminho, não há outro santo, não há outra religião, não há outra crença que vai te levar a Deus a não ser por Jesus. Jesus é o que? É a palavra viva. Então, nesse testemunho, irmão, que eu estava contando para ti, tu vai entender que Jesus é a palavra. E quando tu fizer a oração, não retira o teu pé. Creia na tua oração, finca o pé e diz: demônio, eu já orei e tu não está mais aonde tu estava. Mesmo que teus olhos vejam a impossibilidade carnal. Por que o Bolsonaro tem tanta briga, tanta gente se levantando em oposição? Porque, queira ou não, ele é um homem espiritual. Porque quando tu decide invocar a Deus, tu quer no impossível. Porque como eu testemunhei para vocês, na pregação anterior, se você vê, eu falei: nós vamos unir a nossa oração segundo a palavra, porque o rei nos convocou. Bolsonaro é nosso rei. Queira ou não, toda autoridade é instituída por Deus. E nós temos que respeitar deputados, prefeitos, governadores, senadores, ministros do Supremos. A Bíblia diz até que nós devemos orar. Ah, mas eu não vou orar por aquele Lula, porque ele é um ladrão. Eu não vou orar pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro é isso, é aquilo. Mas, irmão, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades e orar por elas. Quem é que precisa da nossa oração? O santo? Não. O injusto, o pecador, o corrupto, o ladrão, o mentiroso, o doente, o incrédulo. Essas são as pessoas que precisam da nossa oração, irmão. E por que o povo de Deus erra? Desde o passado, 800 anos antes de Jesus vir, o Oséias já falava. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra fala: meu povo erra por falta de conhecimento. E porque tu rejeita o conhecimento, eu vou rejeitar tu e os teus filhos. Irmão, essa palavra se cumpre na nossa vida, irmão. Às vezes, tu vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 32, que são os castigos por desobediência. A Bíblia chega a nos dizer: teus filhos e tuas filhas serão dadas a um outro povo, que não é de Deus. Teus olhos verão, desfalecerão, e não haverá poder na tua mão. Olha só, teu filho vai ser traficante, tua filha vai virar lésbica, teu filho é incrédulo, tua filha é incrédula. Por quê? Porque não há castigo não há maldição sem causa. A Bíblia também nos fala isso em Provérbios 26, versículo 2. No Salmo 66, versículo 18, a Bíblia nos fala:
Se tu atender a iniquidade, eu não poderei te ouvir. Aliás, se o nosso coração atender a iniquidade, o que é iniquidade? É pecado que nós, como cristãos, sabemos que não agrada a Deus. Irmãos, não precisa ser cristão para te saber o que não agrada a Deus. Olha só, porque Jesus disse, e muitos que não são cristãos praticam essa palavra, melhor dos cristãos, fazer para os outros o que tu quer que faça para ti mesmo. É o versículo de ouro da Bíblia, está em Mateus 7, versículo 12. Tem o mais importante, chega a ser João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou pedir para os irmãos que mandam mensagem não entrar, porque agora o que acontece? Fica no fundo dessa pregação, fica gravado todo o som que emite. Eu não consegui paralisar, eu não paralisei o som. Se eu fizer isso agora, eu vou mexer na gravação e não vai ficar legal. Então eu creio que não vou receber mais notificação. As notificações, infelizmente, elas ficam dando esse som ruim que tu vê ao fundo da gravação. Irmão, continuando aqui. Por que tu é tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Vírgula. Tem uma vírgula na tua Bíblia? Tem. Para quê? Olha, toda a Bíblia diz para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmão, que eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo para anunciar o poder de Deus agir na minha vida, para te levar a fé a fundo, levar a fé, não retirar a oração que nós fizemos no domingo. Esse coronavírus, essa gripe aviária, foi para o inferno, não está mais entre nós, porque nós já oramos. E olha como a palavra fundamenta isso. Nós somos povo santo, sacerdócio real, para quê? Para anunciar as virtudes de Deus. Agora, veja só, irmãos, eu já estava convertido há 8 anos, aí estou indo com meu golzinho numa estrada de gestão. Estou descendo uma ladeira e no fim da ladeira era uma estrada de chão que fazia uma curva. E eu fui fazer essa curva e os pneus do carro estavam meio careca. O carro deslizou e foi contra uma árvore, ficou pendurada num barranco. Isso já era noitezinha, irmão. Que isso porque eu saí 5 horas de tarde de Laguna para dar tempo de eu chegar às 7 da noite, que era o culto do centro Encontro com Deus. Olha só, Encontro com Deus. Verdadeiramente naquele dia eu tive encontro com Deus. Aí meu carro, tentei tracionar, os pneus levantaram, não consegui sair dali. Aí eu saí, eu disse, puxa vida, Senhor, estou aqui fazendo a tua vontade, vou andar 38 quilômetros de estrada de chão, para quê?
para levar uma palavra de consolo para aqueles irmãos que estão lá presos, enclausurados num centro de recuperação dependente químico. Aí eu saí para fora e fiz o que a Bíblia me orienta. Agora tu vai em Filipenses 4, versículo 6. Eu não vou para lá porque eu sei decor. Não vos inquieteis por coisa alguma quando Deus conhece as tuas orações com oração e súplicas, vírgula, com ações de graças. Olha só, irmão, aí eu desci do carro, aquela estrada era uma estrada tão erma que eu acho que de 3 em 3 dias passava uma vaca por ali, era incrível. O lugar que eu estava era totalmente deserto. E aí eu resolvi fazer prova de Deus, porque eu só tinha a Bíblia com meu escudo, ou seja, tinha só a Bíblia. Tinha todo o exército de Deus ali, irmão, que é delegado a mim e a ti para nós anunciar o poder de Deus. E é isso que eu estou fazendo com esse testemunho para ti. Olha, irmão e irmã. Aí eu desci do carro, me ajoelhei, olhei para o céu e clamei a Deus e disse: Senhor, está só eu e tu aqui. Senhor, tu disse na tua palavra que se eu orar, clamar, tu me responderá. Então me responde, Senhor. Me livra desse problema. Senhor, eu preciso da tua ajuda. É só eu e o Senhor aqui nesse mato, onde eu não tenho ajuda nenhuma. Aí Deus falou no meu ouvido, o Espírito Santo disse: vai lá e pega a tua Bíblia. Aí eu abri a Bíblia onde? Bem na página estava marcado esse versículo. Filipenses 4, versículo 6. Irmãos, olha que a Bíblia falou comigo, Jesus falou comigo. Eu creio que naquela hora o Deus vivo usou a palavra para falar comigo. Não vos angustieis, não te preocupa com coisa alguma. Quando o Senhor conhece as tuas orações, as tuas petições, através de orações e súplicas, vírgula, com ações de graças. Essa vírgula falou tudo para mim, porque eu não tinha entendido esse versículo. Olha o que a palavra falou. Deus não conheceu meu clamor e minha súplica quando eu desci do carro e dobrei meu joelho. Conhecia, mas estava faltando a ação de graça. O que significa ação de graças na Bíblia, irmão? Gratidão, agradecimento pelaquilo que tu não recebeu de Deus ainda e que é material e tu já pediu para Ele. O que eu estava pedindo? Ajuda. Senhor, me ajuda, é só eu, Senhor, aqui mato, e eu vou dormir dentro do carro até passar um boi, uma carroça aqui nessa estrada, que me dê uma carona, que me ajude eu sair daqui onde eu estou. Aí, irmão, quando eu entrei na Bíblia e li esse versículo, o Espírito Santo falou: agora tu entendeu? Aí eu entendi. Liguei o rádio numa rádio evangélica e fiquei louvando a Deus, como Paulo e Silas fizeram lá na prisão. Irmão e irmã, demorou 5 minutos, 5 minutos, posso contar no meu relógio, que Deus me castigue se eu estiver mentindo para ti. Apareceu uma caminhonete do taxista e ele retirou meu carro. Ele tinha uma corda, olha só, caminhonete nova, ele tinha uma corda
E ele, mas eu não sei se eu vou conseguir puxar. Aí eu já tava cheio de fé, eu disse, pode puxar, irmãozinho, que tu foi um anjo enviado por Deus. Irmão, no primeiro puxão dele, meu carro já saiu e ficou normal. Aí eu fui ver no para-choque, não estragou nada no carro. Aí eu disse, obrigado, Deus, o Senhor é fiel. Porque quando eu te louvei, e se tu ler o livro de Salmos, passa o livro todo falando louve ao Senhor. Quando as coisas estão difíceis, quero ver tu louvar o Senhor. Quero ver tu louvar o Senhor quando tudo dá errado na tua vida, irmão. Irmão, aí eu fui olhar a árvore, atrás da árvore, sabe o que tinha, irmão? Um lago, um açude. Quer dizer que se meu carro passasse daquela árvore, eu ia morrer afogado. Deus não permitiu. Deus queria um encontro comigo. E foi aquela palavra que eu levei para os dependentes químicos naquele dia. Em 5 minutos, em 15 minutos eu estava lá. Por quê? Porque eu disse, quando eu fiz essa oração de Filipenses 4, versículo 6, eu pus em ação a minha fé. Eu digo, agora vou me deitar aqui no banco, vou ligar o rádio e tenho certeza que Deus vai mandar o socorro, porque Deus é o quê? Deus é fiel. Deus é vivo. Deus só faz milagres, irmãos. Irmão, foi um milagre aquele carro passar ali naquela hora e tirar o meu carro e o meu carro ter ficado pendurado naquela árvore. Aí eu me enchi de fé, irmão. É assim que tu fica quando tu faz uma oração. Quando Paulo e Silas estavam lá na presa, eu me lembrei, eles tinham expulsado o demônio da mulher e tinham pregado a palavra. Estava em pecado, não. Eu estava em pecado, não. Eu ia lá pregar a palavra, eu ia com amor lá. O que o Paulo e Silas fizeram? Louvaram. E o Senhor mandou um terremoto. E através daquele... Só ali onde necessitava do terremoto. Porque Deus supre todas as tuas necessidades em glória por causa de Cristo Jesus. Está em Filipenses 4, versículo 19. Olha, por causa de que Jesus, quando Paulo estava lá 14 dias em jejum, e os soldados já queriam se tirar na água, Paulo disse, não temais, porque o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo e disse que nenhum homem vai se perder. Se eu não me engano é 272. Ninguém se perdeu. Ninguém morreu. Tentaram dar ordem para o centurião, para os soldados matar os prisioneiros. E o centurião, para proteger o Paulo, disse que não. Deixa ele chegar na praia. Aí chegaram na praia, foram acudidos pelos maltas, pela ilha de Malta. E o Paulo foi mordido por uma cobra e sacudiu a serpente. A Bíblia mostra isso para nós em Atos capítulo 27. Leia a história do Paulo e Silas. Não, Atos capítulo 14, do versículo 27 em diante. Leia lá a história do Paulo e Silas, irmão, que tu vai conferir. Aí, quando os índios lá, os
nativos da ilha viram que o Paulo tinha sido mordido pela serpente, falaram: esse cara só pode ter parte com o maligno, ele está condenado, porque ficaram esperando ele inchar e morre. Irmão, é assim que o incrédulo espera que a nossa oração, o nosso jejum não tenha dado certo, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o diabo veio com esse propósito. Mas Deus, assim como livrou Paulo daquela serpente, do efeito, do veneno daquela serpente, tanto é que depois Paulo foi lá, impôs a mão, curou o governador lá da ilha, que era filho do... não me lembro o nome do velhinho que estava doente. E o Paulo foi lá e orou por ele, e ele foi curado, e assim muitos enfermos foram curados. A Bíblia, no livro de Atos, que dura até hoje, irmão, Atos dos Apóstolos, dura até hoje. É um dos únicos livros, tem mais de um, porque eu pesquisei, que não termina com amém no Novo Testamento. Leia para te ver. Porque o amém significa assim seja. Terminamos a obra aqui. Assim seja. Não terminou o livro de Atos dos Apóstolos, porque eu hoje sou apóstolo de Deus para, na minha fraqueza, orar pela tua família, confirmar a oração que nós fizemos unidos, o jejum que nós fizemos, irmão, e a oração que nós fizemos repreendeu esse demônio da nossa nação. O povo Brasil está curado dessa enfermidade, é o que a Bíblia fala e é o que eu creio. A Bíblia chega a falar em Isaías capítulo 43, se eu não me engano, versículo 25. Deus fará até os sábios voltarem atrás. Deus fará os sábios voltarem atrás, irmão. Não foi para isso que tu orou. Para que tu orou? Tu orou confiando na Bíblia ou porque o Paulo Freire, porque o Paulo, o pastor da sua igreja, o apóstolo te convocou? Não. Tu orou porque tu creu nessa palavra que Deus diz que onde dois ou mais orarem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todo dia, irmão, quando eu me levanto, ou agora que eu estou tendo câimbra no corpo, eu digo, meu corpo tem uma coisa. Olha que o Paulo falou lá em 2 Coríntios 14, versículo 16 ao 18. Não estou indo para a Bíblia porque eu tenho dificuldade de locomoção, irmão. Mas Paulo falou, por isso vocês não desfaleçam, não desanimem. Ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. O nosso interior que tem que ser renovado, irmão. Paulo chegou a dizer no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do teu entendimento. Para o quê? Para que tu experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? Está lá no livro de 3 de João, versículo 4. Não tenho alegria maior que essa, ver que meus filhos andam na verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, irmãos.
não é o que o Paulo Freire fala, não é o que o irmão acha, não é o que o irmãozinho muito abençoado que veio lá te trazer uma revelação. Cuidado com os crentes Kodak, aqueles que só traz revelação. Ah, eu tenho uma revelação para te entregar. Meu irmão, qual é a palavra, irmão? Onde é que está? Onde é que está o versículo? Não, mas vem um anjo de branco e me anunciou, a tua mãezinha, o teu paizinho veio. O diabo, a Bíblia diz que se transfigura, tem anjo de luz. Então, muitos irmãos podem entregar realmente uma revelação da palavra de Deus. Revelação da palavra de Deus. Se alguma palavra que eu falei mexeu com a tua fé, irmão, é Deus falando contigo. E Deus quer que nessa noite tu seja um crente fiel, um crente que crê naquilo que tu não vê, porque eu não vi vacina contra esse coronavírus, eu não vi cura em massa, eu não vi o milagre ainda, eu não vi o milagre de eu sair dessa cadeira de roda, de eu estar falando normal, mas eu creio como Deus. A fé de Deus está em Romanos 4, versículo 17, que fala que Deus crê naquilo que ele não viu, ainda que não foi feito. Irmão, ainda que teus olhos não vejam, a tua fé não pode desfalecer. Não atenta para aquilo que tu vê, mas para aquilo que tu não vê, porque o que tu vê é temporal e o que tu não vê é eterno. Crê, irmão, que Jesus está vindo, ele está voltando e ele quer encontrar um povo que creia nele verdadeiramente. E crer em Deus não é fácil. Por quê? Porque se os discípulos precisaram ver para crer, irmão, talvez tu que não tenha tido um encontro com Deus, eu poderia contar vários testemunhos para vocês a respeito de milagres que Deus fez na minha vida. Apesar de que o maior milagre ainda Deus não fez, que é através dessa minha cura total, provar para crentes, familiares, porque eu tenho uma enfermidade, segundo os médicos, segundo os cientistas, se você ler o laudo, é pior do que a AIDS. Porque nunca no mundo inteiro foi uma pessoa curada. Mas sabe que Deus me orientou? Eu fiz o laudo em 2009, irmão. 8 anos eu passei sem tomar um remédio para dor de barriga. Ah, nunca te deu uma dor de barriga? Deu, mas eu mantive a fé. Ou tu é curado pela tua fé, ou tu é curado pelo teu médico. Depende do tamanho da fé que tu tem, irmão. Eu não estou conclamando tu a botar os teus remédios tudo fora, porque talvez tu possa até morrer por causa disso. Mas, à medida do possível, creia em Isaías 53, 4 e 5, Provérbios 4, versículo 22, 1 de Pedro 2, versículo 24, fala sobre o Pedro falando que Jesus foi ferido pelas nossas enfermidades, moído pelas nossas iniquidades, porque para que nós vivêssemos, irmão, para que morrêssemos. Deus não entregou o Filho dele no teu lugar para te ter uma vida de miséria, uma vida de morte, uma vida de doença, irmão. Não creia nisso. É só um vento, é um deserto que está passando, é uma cadeia. Eu não sei qual é o problema que está na tua vida, mas creia. Quando fizer a oração,
faça segundo a palavra de Deus. Se o irmãozinho ou irmãzinha te falou o versículo, ó, irmão, eu tenho uma palavra para te entregar. Opa, pode entregar, irmão. Tem que vigiar para ver se esse irmão também, às vezes, tem irmão metido à revelação, que ele mesmo não cumpre e vem querer entregar a palavra. Olha para a vida dele, olha para o testemunho dele. Porque o testemunho fala de ti. A Bíblia chega a nos dizer que o filho faz tudo que o pai fala. Faz, ou a mãe. O filho faz tudo que a mãe faz, ou o pai. O teu filho e a tua filha vão levar para o caixão, para o casamento, para a vida deles, o exemplo de casamento que eles vê na tua casa, o exemplo de tratamento que tu dá para a tua esposa. A tua filha vai dar para o marido dela o exemplo de tratamento que tu traz ao teu esposo. Então, irmão, nós temos que cuidar muito com o nosso testemunho, que em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, chega a nos dizer, a palavra, não é eu, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Porque tu, com certeza, esse filme não deve ter passado só comigo. Ah, mas tu não é o crente, mas não é tu que vai na igreja todo dia, mas não é tu que estava orando, mas não é tu que faz. As pessoas adoram apontar o dedo para ti, porque quando tu prega para as pessoas, elas ficam te examinando. Como é que tu conhece a árvore? Pelo fruto, irmão. Qual é o fruto que tu está dando? Tem um homem de oração, as pessoas vêm pedir para ti, tu está dando um bom exemplo à tua família, tu é fiel ou tu usa a Bíblia para te esconder como fiadora. Não pode vender para mim, porque eu sou crente. Ah, é? Para ti que eu não vou vender, porque tu é o mais caloteiro da vila. Deus do céu, a Bíblia chega a dizer que haverá um escândalo, mas ai por quem daqueles vierem, porque cada um vai dar conta de si mesmo. E a Bíblia, em Hebreus 10, versículo 38, chega a nos dizer que o justo viverá da fé. Então, quem vive da fé ou vive da ciência, da medicina, eu optei por viver pela fé, irmão. Então, quem me dá remédio, quer me levar no médico, claro que quando eu vejo que isso pode me ajudar, um alimento, eu cuido, eu me alimento correto, tomo os meus devidos cuidados. Acho que nós temos que tomar os devidos cuidados. Eu tenho um álcool gel aqui, uma garrafa de água para manter a garganta sempre molhada, porque segundo a Bíblia, não, segundo a medicina, esse vírus não aguenta o suco gástrico do estômago. Então tu toma água. A chance que tu tem de pegar é muito pequena. Kleber Dias reagiu ao seu sonho. Pensa, irmão, eu sei que tem alguns irmãos que estão me acompanhando por essa live e eu tenho que postar ela na rádio ainda. Vou gravar e vai ter o áudio das 9h30 até as 10h30 mais ou menos, que
que é o tempo da live, para mim retransmitir lá no Rádio Alpacre, Associação Unidos para Cristo.com.br, Rádio Alpacre, Alpacre.com.br. Se tu entrar, tu baixa o app ou só escuta no site essa mesma revelação. Vamos unir nossa fé, irmão, e eu vou fazer uma oração para Deus abençoar a tua família, porque eu já te dei testemunho que é uma bênção de Deus para a tua vida. Já te dei várias palavras para afirmar a tua fé. Quando fizer uma oração, não retira essa oração. Eu orei, eu fiz jejum e Deus vai cumprir a palavra dele. Eu creio, irmão, que esse vírus, que essa miséria, que toda a ferramenta que o inimigo preparou contra nós não prosperará. E nós condenaremos toda a língua que se levantar em juízo. Qual o deserto está passando no teu casamento, é nas tuas finanças, é na tua saúde, é talvez na tua fé que estava um pouco parada, morta na fé, porque às vezes Deus demora para responder as nossas orações e nós não cremos. Aí nós caímos na incredulidade. E a Bíblia diz: se tu atender a iniquidade do teu coração, o Senhor não te ouvirá. E a Bíblia chega a nos dizer em Mateus 24, versículo 12, palavras do próprio Jesus para nós encerrar essa pregação. Nos últimos tempos, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, olha por lado e vê como o amor está se esfriando. Por quê? Porque as pessoas só querem saber de ter carrão, ter isso, ter aquilo. São materialistas. E aí quer adaptar as doutrinas dos apóstolos da igreja para a sua vontade carnal. Não. Eu não concordo com o pecado. Eu perdoo o pecador, mas o pecado eu amaldiçoo e mando para o inferno, que é o lugar dele. E na Bíblia está escrito que será salvo eu e a minha casa. E eu não abro mão disso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Una tua fé com a minha e creia, irmão. Porque Jesus me falou, contra essa caça de demônio é só jejum e oração. Nós já fizemos jejum e oração e nós cremos que Jesus já operou. Mesmo não vendo, irmão, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Creia, então ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos crendo que estamos livres de qualquer maldição do demônio, porque tu, com o teu filho, já entregou, já pagou o preço por nós, derramando seu sangue e nos fazendo reis e sacerdotes. Então nós clamamos a tua autoridade, invocamos as tuas promessas e sabemos que tu é fiel e tu vai cumprir, ou já cumpriu, tudo que tu falou. Pai, em nome de Jesus, eu uno minha fé com todos os irmãos e irmãs, não importa a religião, não importa credo, que nessa noite creu na palavra de Deus, creu, se conhecer a verdade vai te libertar, irmão. E crer em Deus é crer no impossível.
creu no impossível, tu creu como Davi. Se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, certamente eu pereceria. Jesus quer que nós tenhamos uma vida aqui, uma vida com abundância, não uma vida com doença, não uma vida com maldade. E não importa o deserto que tu esteja passando, irmão, Deus vai te dar o livramento. Fica com Deus, tu e a tua família, firme na palavra e nada te separe desse amor. Amém? Amém, irmãos?